Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos agora à estreia oficial do Aftermarket. Eu sou o Ricardo Schweitzer e a partir de hoje estarei aqui com vocês todas as semanas para esse momento. O mercado já fechou, o mercado já acabou, agora é hora da gente afrouxar o colarinho e parar para pensar em questões estruturais, dar aquela respirada e pensar nos movimentos do mercado, pensar nas tendências do mercado, sem aquela loucura, sem aquela insanidade de mercado aberto, compra-vende, compra-vende, compra-vende. É uma responsabilidade gigantesca estar aqui com vocês, ainda mais sucedendo, meus caríssimos, Hanna Beltrão, Rafael Lara. E eu desde já conto com o carinho, com o prestígio de vocês, nos acompanhando também neste horário, toda semana. E hoje, para começar, traremos um assunto que veio muito em voga ao longo das últimas semanas. Nós vínhamos desde meados do ano passado em um movimento bastante intenso em torno de commodities alimentados principalmente pela demanda chinesa. Mas ao longo dessas últimas semanas, a gente viu uma mudança de sentimento no mercado e a sensação de que as coisas podem estar esfriando na Ásia, com impactos, evidentemente, para todos os países que são produtores relevantes de commodities, dentre os quais, evidentemente, pátria amada Brasil. E para discutir este tema, hoje eu tenho o privilégio de trazer duas pessoas, duas autoridades, a quem desde já manifesto meu agradecimento, meu profundo respeito por aceitar vir bater esse papo conosco. Nós teremos hoje aqui o Fernando Fontoura, da Persevera, e também o Enzo Mori, da Mogno, para falar especificamente do tema commodities. Fernando, muito boa noite, tudo bem com você? Boa noite, Ricardo. Tudo bem? Como vai? Obrigado pelo convite. É uma honra participar aí na estreia do seu programa. Vamos bater um papo bem bacana aí sobre essas questões que você levantou. Sem sombra de dúvidas. Assunto para falar de China não falta, não é mesmo, Enio? Boa noite. Boa noite. Muito obrigado pela oportunidade e pela honra também, novamente, de participar dessa iniciação aí desse canal que vocês têm. Logicamente, China tem muita coisa para a gente poder falar e afeta nossas vidas diretamente, se a gente saber. Sem sombra de dúvidas. Muito obrigado a você, Enzo. Começando então, pessoal, queria fazer com vocês um apanhado, né? A gente viu basicamente ao longo do ano passado, principalmente à medida que a gente começou a ter o processo de superação da pandemia de Covid-19 na China, a gente começou a ver um movimento mais intenso de recuperação de atividade econômica, recuperação de atividade industrial em China e, com isso, uma puxada de demanda bastante significativa em algumas commodities-chave, né? em algumas bulk commodities, como é o caso de minério de ferro. A gente também viu movimentos semelhantes em níquel, a gente viu movimentos semelhantes em cobre, ou seja, commodities cuja demanda está sempre muito relacionada a investimento, infraestrutura, produção industrial, tudo com uma sinalização muito propícia a um cenário no qual, enfim, o governo chinês, com o objetivo de superar um momento de crescimento econômico muito fraco em função da pandemia, apostando num receituário bastante conhecido, né, quando a gente fala de China, de sustentar crescimento econômico via investimento, via produção industrial. Começando por você, Enzo, como que vocês aí na Mogno acompanharam esse movimento naquela ocasião? Queria entender se as apostas de vocês relacionadas às empresas exportadoras de commodities, elas são anteriores ou posteriores, se vocês têm posições mais estruturais ou se efetivamente vocês montaram posições em cima de nomes de exportadoras dentro dessa conjuntura que a gente viu ao longo do ano passado. Desde antes até desse período, né? Mas quando chegou o período do Covid, nessa crise promovida pelo vírus, a gente veio aumentar essas posições, como, por exemplo, posições em Vale e Suzano, né? E por que disso? Qual é o racional por trás disso? Vale é uma questão muito fácil, né? Pelos pontos que você já acabou levantando aí, né? A gente tem essa incerteza toda, era esperado que o governo chinês viesse a pisar no acelerador, aí, aumentando o ritmo de investimento para poder manter essa pungência da economia, podendo dar espaço aí para o ponto que é mais crítico, né? Que as pessoas em alguns momentos esquecem, né? Que é essa necessidade de criação de trabalho para os chineses, né? Que isso poderia até gerar um estresse social ali no país.
E diante dessa situação como toda, a gente viu que o preço do minério de ferro foi bastante estável aí ao longo do Covid, e ao longo desses últimos meses aí, ele chegou a um patamar histórico, né, beirando acima de $200, o que foi visto pela primeira vez na história. E pega empresas como a Vale, assim, elas acabam se beneficiando muito dessa situação, pois elas ficam muito geradoras de caixa, né? E diante desse balanço, dessa composição de portfólio, a gente viu esse investimento, essa posição no portfólio como, de certa forma, estrutural. Apesar disso, o que eu gostaria só de salientar na nossa visão aqui um pouco, é que a gente não tem por visão muito tradicional investir em commodities de forma estrutural. E por que disso, né? Quando você investe em commodities, você fica muito exposto a variáveis exógenas, que ninguém tem muito controle, né? Então, por exemplo, a gente pode citar aqui o câmbio, o minério de ferro e dentre outras também, como as políticas chinesas também em termos de investimento. Mas, assim, apesar disso tudo que eu acabei falando, a gente vê que na dinâmica toda do minério de ferro, a gente vê que é uma commodity meio estranha, porque você tem um mercado concentrado em poucos players, né? Você tem a Vale, a BHP, a Rio Tinto como os principais fornecedores desse minério de ferro, apesar de terem outros também em outros lugares do mundo, mas esses 3 players são os mais relevantes. E quando você compara a Vale a esses 2 players, a Vale tem uma vantagem competitiva, né, que é a lower cost producer, né? Então, por mais que o minério de ferro num cenário extremamente adverso, ele possa cair pela metade do preço, a Vale ainda vai ser muito rentável ainda. Então, diante de todas essas características, a gente se dispõe aí a investir mais nessa empresa commodity do que as outras, o que é uma visão muito típica do nosso portfólio. Mas deixo as palavras também para o Fernando poder compartilhar esse espaço aqui. Perfeito. Você levantou alguns pontos que eu havia mencionado já em outras ocasiões, falando especificamente de Vale, que eu acho que são muito importantes, né? O primeiro deles eu compartilho com a sua opinião de que o investimento estrutural em commodities, ele é um pouco complicado, porque você tem uma volatilidade de geração de caixa muito grande ao longo do tempo, tendo em vista que os preços de commodities naturalmente flutuam, né? Algumas mais do que outras. Acho que o minério de ferro, níquel, cobre, né, para falar das principais bulk commodities da Vale, são realmente muito, tem um comportamento de preço muito correlacionado a investimento. E tendo em vista a relevância de China há de responder por, aproximadamente 2/3 do mercado transoceânico global de minério de ferro. Consequentemente, qualquer coisa que acontece na China tem um impacto muito grande sobre a demanda, principalmente do minério de ferro, mas também cobre, níquel, etc. Então, você fica sujeito a uma volatilidade de fluxo de caixa considerável, né, quando se expõe a uma tese de investimento assim, que faz com que talvez não seja a mais propícia do mundo para você ter uma posição estrutural. Mas você mencionou que vocês também têm uma posição em Suzano, ou seja, que vocês também apostam aí num play de papel e celulose, que é uma commodity que a gente observa ao longo do tempo, uma volatilidade menor, tendo em vista que também tem um componente muito importante de consumo e uma história secular relacionada à expansão de poder de compra nos países asiáticos, etc. e tal. Essa posição de Suzano, qual é a história dela? Responder, Suzano, tudo bem, Ricardo? Desculpa, tá? Só para deixar muito clara uma mensagem aqui. A gente investe em Vale por uma questão de margem de segurança, né? Então a gente joga o preço de minério de ferro abaixo de $80, assim, patamar de $80, e mesmo assim a gente vê um valor. Acho que esse é o principal ângulo que a gente tem, né? E a gente respeita isso. E só para tangenciar um pouco o último assunto de Vale, antes de eu prosseguir para a Suzano, a gente tem um trigger aí de curto prazo que é bastante importante, né? Alguns para citar, né? A empresa ela é muito geradora de caixa, com esse minério de ferro bastante elevado, e pode ter um dividendo bastante extraordinário aí, ainda está em discussão pelo Conselho aí no segundo semestre, que pode travar um valor. Isso tudo aí é bastante influenciado por toda essa situação que a gente está passando de reforma tributária, né, de tributação de dividendos, que pode acelerar um pouco essa política de alocação de capital que a empresa tem internamente. E atrelado a esse assunto, a empresa ainda tem uma alavancagem muito baixa, né?
Então, pegando todos esses pontos, assim, a gente realmente pode ter uma surpresa positiva do minério de ferro, da Vale nessa perspectiva, gerando um valor bastante interessante, e por isso que a gente vê essa posição como estrutural e dentro do possível bastante fundamentalista e defensiva. Aí. Desculpa por me estender um pouco mais desse assunto. Tá? Não, tá maravilhoso, claro. Tá maravilhoso. Falando um pouco sobre falando sobre Suzano, Suzano é o maior, assim como o Vale, né, ela é o maior produtor de celulose do mundo, né, assim, ela hoje é resultado da Suzano antiga, mais da aquisição da Fibria, né, assim, só dando uns passos para trás, lembrando da história, né, depois que ocorreu essa transação, a nova Suzano, ela passou por um momento muito conturbado, né, muito difícil, que foi quando o preço da celulose ela voltou para patamares muito baixos, abaixo de $500, ali, rodando entre 400 e 450. E eles se entupiram de estoque naquela época, né? Sim, exatamente, teve esse problema. Esse problema foi um período muito atípico, né? Porque a celulose é uma commodity que historicamente ela tem uma volatilidade muito baixa e sempre teve um preço bastante estável, né? Então, outra commodity também com uma cara muito diferente do padrão também. Quando você pega, a gente fala aí de petróleo, né? Você pensa naquela volatilidade do dia a dia, assim, você fica meio doido até. A commodity celulose é uma commodity mais tranquila de se ter, ela tinha uma volatilidade muito mais baixa, era muito mais fácil de investir. Aí você teve esse período conturbado aí que a empresa acabou passando com uma alavancagem bastante alta, mas agora isso daí já são outros tempos, né? O preço da celulose passou aí acima de $60 recentemente, e com isso a operação da empresa fica muito rentável, e esse problema da alavancagem dela, ela é resolvida pela alavancagem operacional. Então, com o crescimento das receitas, o EBITDA, né, aumenta significativamente, com isso a alavancagem, né, que pode ser mensurada pela aquela sopa de letrinhas chamada dívida líquida sobre EBITDA, que alguns analistas conhecem, nem todo mundo conhece, que vê que a empresa ali tem um fôlego aí agora para bastante para poder voltar a pisar no acelerador, e foi exatamente o que ela fez, né? Desse novo cenário que a gente está vivendo agora, quando o minério, a celulose já estava acima de $550, a empresa já falou que já estava avaliando novos projetos, e agora tem esse projeto do Cerrado aí que é bastante gerador de valor. Vai demorar algum tempo ainda para ficar pronto, mas novamente aponta que a empresa está pisando no acelerador, buscando aumentar seus diferenciais competitivos, tentando diminuir cada vez mais o raio de produção da produção ali de celulose dela, que é bastante importante. As pessoas que não entendem muito bem disso, existe um raio ótimo, e quando você fica acima desse raio, a operação fica pouco rentável, diminui significativamente a rentabilidade, então é um ponto para ser trabalhado consistentemente. Então, assim, a gente vê, dessa perspectiva como um todo, a gente vê a empresa como um ótimo investimento. E falando só dessas duas posições de forma geral no portfólio, a gente vê elas como dois fatores de composição de portfólio muito bons, porque eles conseguem diversificar e diminuir a correlação do portfólio como um todo, diminuindo a volatilidade, né? Então, assim, a gente não acabou falando, mas claramente foi um assunto que é bastante discutido ao longo do dia aí no canal que eu vi. Saiu o dado do IPCA 15, né? Assim, novamente foi uma surpresa, né? Agora com a inflação rodando no mês aí em 89 bips, né? 0,89%, e acumulando em 12 meses 9,3%, né? Que é um número muito alto. E somando isso às outras incertezas que a gente já vive no país, a gente sabe muito bem, está cansado até de falar e de viver isso, a gente vale a pena, em termos de diversificação, a gente ter esses ativos no portfólio para compor um pouco do portfólio. Então, de forma, indo já, acho que uma pergunta que você fez, a gente tem mais ou menos uns 8% alocados nessas duas posições, buscando aí fazer uma composição de portfólio para mitigar um pouco alguns riscos e também proteger o portfólio como um todo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê uma visão fundamentalista, boas perspectivas para essas duas empresas. E, apesar de não ter falado ainda, mas, assim, além de toda essa questão aí de geração de valor, de ver upsides bastante expressivos na tese de Suzano, tem um discurso que a empresa vem fazendo há algum tempo já, e parece que cada vez mais essa opcionalidade está perto de acontecer, né? Que são essas novas frentes, dessas novas finalidades que os produtos que
a Suzano tem, que podem começar a aumentar o mercado endereçável, né, que o termo em inglês se chama TAM, né, que é Total Addressable Market, que é super importante hoje em dia, né? A empresa, a partir daí, consegue expandir o seu mercado endereçável para novas frentes, podendo acelerar cada vez mais o seu G, né, o seu potencial de receita futura, de crescimento, né? E por isso, a gente vê, diante de todas essas opcionalidades, a visão como um todo para a companhia, a gente tem essa posição no portfólio com muito orgulho e esperando essas novas histórias, esses novos capítulos dessa história que tem por vir. Muito bacana. Você chamou agora, Suzano, de fibra, e eu lembrei de quantas vezes eu chamei a fibra de Aracruz, de VCP e tudo mais, né? O tempo vai passando e, meu Deus do céu, né? As empresas vão mudando de novo, vão se fundindo e tudo mais. É um setor que acabou passando por bastante consolidação, né? Embora sejam grandes players e players com vantagens competitivas muito relevantes. Mas você estava falando agora há pouco da questão de riscos e volatilidade e pontuou especificamente os riscos de Brasil e toda essa questão que a gente vive em mundo ao longo desses últimos 2 anos, né? Esse aumento de aversão global de risco que toda a pandemia de Covid-19 acabou trazendo, é inevitável pensar, e eu aproveito para jogar a bola para o Fernando, né? Todo mundo, na hora do aperto, né, lembra do tal do ouro, né? E o ouro sempre existe mais de uma oportunidade, né? Você pode comprar ouro físico, você pode ir para o contato financeiro, ou você pode acabar, na verdade, se jogando nos braços de uma produtora de ouro, né, Fernando? Exatamente, Ricardo. Acho que essa discussão do ouro e dos drivers por trás da performance do ouro são bem relevantes, passam por diversos aspectos do nosso ambiente macroeconômico mundial, né, não só aqui no Brasil. Mas aí quando a gente olha as alternativas de como se expor a essa commodity, né, a gente tem a alternativa de se expor diretamente a commodity, como você mencionou, comprando ali contratos futuros, e a gente aqui dentro do nosso multimercado, a gente tem um book de commodities que tem uma exposição sim a metais preciosos, mas a gente acha particularmente interessante essa exposição através de mineradoras de ouro e especificamente da Aura, que é uma mineradora de ouro com algumas das suas operações aqui no Brasil, né? Ela tem operações nas Américas, né? Nos Estados Unidos, no México, em Honduras e aqui no Brasil. E para nós é um case bem interessante, porque ao mesmo tempo que você tem uma exposição alavancada, né? Alavancada operacionalmente ao preço do ouro, o que eu quero dizer com isso, né? Quando você tem o ouro, se o ouro sobe 1%, obviamente a tua posição subiu 1%. Mas no caso da Aura, pela alavancagem operacional que ela tem, pelo fato de que ela tem uma base de custos fixos já em place e diluída, um aumento de 1% no preço do ouro representa mais do que um aumento de mais de 1% no seu EBITDA, no seu lucro. Então você tem uma exposição alavancada ao preço da commodity. Junto com isso, um projeto de expansão bem atrativo na nossa leitura, né? A Aura está essencialmente buscando dobrar a sua produção no período aí de 3, 4 anos, né? Então o objetivo dela é em até 2024 chegar a uma produção de 400 mil onças de ouro equivalente. Atualmente isso está num patamar de 280 mil para esse ano, foi 200 mil o ano passado. Então você tem a exposição ao ouro, você tem o crescimento super robusto que a empresa vem apresentando e vem conseguindo entregar, e uma geração de caixa muito, muito relevante, que fez com que ela, inclusive, pagasse, mesmo com um pipeline de projetos super interessante adiante, fez com que ela pagasse um dividend yield na casa de 7% em dólares. Lembrando que toda a operação da Aura é dolarizada pela natureza da commodity, né? Enfim, até a sede legal da empresa como um todo não fica nem no Brasil. Então a empresa, todo o seu business é essencialmente dolarizado, então você está falando de um dividend yield de 7% em dólares, que é muito, muito atrativo. Então, e ainda um valuation super descontado na nossa leitura. Então, assim, são diversos aspectos do case que a gente gosta bastante. E aí a gente pode também entrar aí nas motivações macro, porque nesse nosso case, nessa nossa análise, a gente tem uma visão muito positiva do case micro, da empresa em si, mas a gente também tem uma visão bem construtiva para o longo prazo para o preço do ouro. E aí eu deixo à vontade aí para a gente explorar no momento adequado por que dessa nossa visão.
Não, já conta pra gente agora que eu tô curioso. Então vamos lá, né? O que a gente entende aqui, como que a gente faz a nossa leitura do preço do ouro? O preço do ouro ele tem uma correlação muito grande com as taxas de juros reais no mundo. Então é muito comum a gente ouvir por aí que o ouro é uma boa proteção para a inflação. Essa afirmação ela está meio correta. Por quê? Porque, na verdade, se você tiver um ambiente de inflação acelerando, mas onde as taxas de juros nominais estiverem acelerando mais rápido ainda, o que acontece com o preço, o que acontece com o investimento no ouro? O custo de oportunidade de investimento dele começa a crescer. O ouro, como todo mundo sabe, até o Warren Buffett durante muito tempo fez chacota disso, né? É uma pedra, é um mineral, não gera nenhum fluxo. Não paga yield e tal. Então, quando você não paga yield, exatamente, até por isso que o caso da Aura é até mais interessante por causa disso. Mas o fato é que, como ele não gera nenhum fluxo de caixa por si só, quando você está investindo nele, você está abrindo mão de um retorno que você poderia estar tendo, por exemplo, num título de 10 anos do governo. Então, a taxa de juro nominal, a resultante aí dessa interação é que, na verdade, o ouro acompanha o movimento das taxas de juros reais, né, nominais menos a expectativa de inflação. Agora, se você tem um spike na expectativa de inflação, isso deprime as taxas de juros reais e aí, portanto, o preço do ouro tende a andar bem. O que a gente entende? Então, feita essa colocação aí, estabelecendo essa relação entre o preço do ouro e as taxas de juros reais, como é que é a nossa leitura para as taxas de juros reais no mundo daqui para frente e por quê? Para nós, o mundo não tem outra escapatória senão a ter taxas de juros reais decrescentes daqui em diante. Parte do que aconteceu agora nos últimos, digamos, 8 a 10 meses, foi um momento, na verdade esse movimento já se reverteu há, diria, 1 mês ou 2 meses atrás, principalmente olhando ali para as americanas, existiu uma expectativa, né, de que todos esses estímulos e todos, né, tudo bem, a gente teve um grande impacto do corona lá atrás, mas veio uma montanha de estímulos muito grande, tanto do lado fiscal quanto do lado monetário, que geraram no mercado uma expectativa de que, de repente, a economia global, que está há muitos anos já patinando, com dificuldade de engatar num crescimento mais sustentado, pudesse ser retomada e, por isso, eu atribuo até uma parte do movimento importante que a gente viu nas commodities a essa expectativa de crescimento, de retomada de crescimento mais robusto. Mas o fato o que a gente está vendo agora é que talvez esse não seja muito o caso, a gente está batendo ali nos limites. Então, o Treasury de 10 anos já bateu num pico, aquela discussão sobre inflação explodindo já está começando a perder um pouco de força, então agora antes era quase que certo que o Fed ia taper agora, né, ia diminuir o ritmo de compras do quantitative easing que eles fazem nos Estados Unidos. E tudo isso, todo o background disso tudo, na nossa análise, é o fato de que a economia global ela está num momento de sobreendividamento. Existe muita dívida no mundo, tanto na mão dos governos quanto na mão das pessoas físicas. Essa é uma tese que a gente carrega já há algum tempo, né, tanto no Brasil quanto no global. E na nossa análise, qual que é a resultante disso? A resultante disso é que o mundo não consegue pagar taxas de juros reais altas, ou mesmo positivas. Então, o nível de endividamento no mundo hoje é tal que se as taxas de juros reais começassem a subir de maneira sustentada, e obviamente sem que o crescimento acompanhe, e é o que a gente está vendo, a gente teve um repique de crescimento muito por uma questão de base em relação ao ano passado, onde a gente estava muito deprimido, mas se você tem um aumento nas taxas de juros reais que não seja acompanhado por crescimento, o mundo quebra. As pessoas, os governos, simplesmente não têm mais capacidade de servir a sua dívida, né, de pagar os juros das suas dívidas. Então, o que a gente vê é o governo cada vez mais continuando um pouco das políticas que ele tem feito aí ao longo dos últimos 10 anos, que essencialmente é meio que chutar a lata para frente, né, kicking the can down the road, para ganhar tempo, para, enfim, ver se acha alguma solução. E isso envolve simplesmente manter as taxas de juros baixas por um tempo mais estendido ainda. Então, assim,
A gente viu que muito dessa discussão de aumento de taxa de juros aconteceu no meio desse spike da inflação, tanto lá fora quanto aqui. Aqui, o Banco Central do Brasil foi um pouco mais, diria, proativo, mas não no sentido positivo na nossa leitura. Na nossa leitura, a gente acha que ele foi indevidamente proativo. Voluntarioso, pode ser, e partiu aí no ciclo de alta, enquanto que o Fed tem demonstrado aí uma atitude muito mais conservadora com relação a isso, porque o Fed já está batalhando essa batalha já faz 10 anos, e há 10 anos o Fed percebe, inclusive em 2018, o próprio Powell já estava lá, ele percebeu que a história não é bem como as pessoas acreditam, né? Faz 10 anos que os Estados Unidos está tentando gerar inflação de maneira, né, com todos os recursos que ele tem, fazendo etc., e não vem. E agora que a gente tem uma grande disrupção nas cadeias de suprimento global, beleza, aí realmente você tem uma inflação, mas a questão é, essa inflação é pontual ou essa inflação é estrutural? Na nossa leitura, isso é uma inflação pontual. Quão pontual ela é? Pô, já está durando um ano. Claro, é só ver o preço do frete, o preço dos contêineres, continua altíssimo, porque ainda existe uma grande disrupção nas cadeias de suprimento global, a questão é aquela, né? A inflação está durando um ano, mas de certa forma também os problemas que geram a inflação também estão durando mais de um ano, né? Não, a gente não teve assim um evento isolado que vem desde então reverberando a inflação. Não, nós estamos em um evento contínuo há mais de ano por conta de todas as ondas, né, da pandemia. Exatamente. É essa a nossa leitura. Então, quando o Fed se posiciona dizendo que a inflação é pontual, a gente até ouve algumas críticas aí falando, poxa, mas é pontual, mas faz um ano. Sim, o fenômeno ainda é o mesmo. O que muda da visão de quem acha que a inflação é um fenômeno mais estrutural é que pode encontrar, essas pessoas que têm a visão da inflação mais estrutural acham que essa inflação agora está gerando um super ciclo de commodities, um crescimento voltando de maneira robusta e tal. A gente não compartilha dessa visão, e aí é todo um capítulo aqui que envolve até a questão monetária e, enfim, a falta de empréstimos, a falta de concessão de crédito para de fato, e o crédito direcionado para o consumo especificamente, não para compra de ativos, né? Porque a inflação também é um fenômeno que você tem que separar. A inflação de ativos é uma coisa, a inflação de bens e serviços é outra. Então, enquanto você não mudar a estrutura da economia, a estrutura do direcionamento do crédito, de maneira que ele vá, de fato, de maneira sustentável para o consumo de bens e serviços e não para compra de ativos, para compra de imóveis, para financiamento de posições alavancadas em bolsa e etc., não existe inflação estrutural no CPI, no IPCA, e, portanto, a taxa de juro real vai voltar a cair, né? Tende a cair para manter vivo aí toda essa bolha de endividamento que a gente tem. E nesse cenário todo, são bastante pastinhas que a gente tem que abrir aqui para explicar o cenário completo aqui da nossa visão do ouro, mas aí a gente volta e vê a taxa de juro real indo para baixo e, consequentemente, isso sendo bem positivo para o ouro. Isso é uma análise, uma perspectiva bastante interessante, porque você acabou trazendo um ponto que, de certa forma, marcou essa última década e pouquinho, né? Já é década e pouquinho, porque tudo volta lá para 2008, 2009, surpreendentemente. A gente viu ao longo, né, dessa última década e mais um pouquinho, um esforço muito grande no fronte monetário, no sentido de gerar estímulos, né? Ou seja, muita tentativa de sustentar a atividade econômica pós-crise do subprime e pós tudo que veio depois da crise do subprime, por meio exatamente dos estímulos monetários, né? O quantitative easing, outros programas que aconteceram no meio do caminho, a gente viu por muito tempo, de maneira muito intensa, né? Os programas de recompra também na Europa, né? Aquela coisa, a gente viu assim, né? Meses e meses e meses, anos e anos e anos, né? Mudava a cabeça do Banco Central Europeu, a gente continuava ouvindo a mesma história. Não é hora de retirar os estímulos, não é hora de retirar os estímulos. Pergunta que eu jogo, vou jogar para os dois a pergunta. A gente pode começar com você, Enzo.
caímos em um cenário de dominância fiscal e agora não existe uma maneira clara de resolver essa questão, do tipo, esses instrumentos ainda funcionam, ou efetivamente nós caminhamos para um cenário no qual efetivamente, assim, existe um problema sendo gestado do ponto de vista fiscal, exatamente porque os instrumentos de política não funcionam mais. Acho que esse é um ponto super importante porque vai impactar, né? Vai impactar todas as commodities em maior ou menor medida. Qual é que é a cabeça por aí? Difícil responder essa pergunta, né? Assim, né? Esse período que a gente está vivendo na história é único, né? Nunca na história teve juros negativos. Depois disso, tantos países desenvolvidos com juros negativos também, né? Assim, e para poder resolver depois, tirar todo esse excesso de capital que a gente tem em todos os sistemas, é uma coisa muito complexa, né? Assim, o pessoal, só lembrando um dos pontos que o pessoal sempre estava procurando, onde estava a próxima bolha, né? Possivelmente, né? A bolha, para mim, está no sistema de renda fixa, né? Dos soberanos, né? Por quê? Porque essa queda da taxa de juros fez com que os preços ativos subissem tanto, que fez essa bolha surgir. E para poder resolver esse problema de excesso de capital, de recursos do mundo, você vai ter que fazer esse processo gradativo de aumento da taxa de juros como um todo de todos os países. Mas, ao mesmo tempo, a velocidade que os governos vão ter que fazer isso vai ser muito difícil de dizer, porque ninguém sabe ao certo como vai ser essa história, nunca teve um juros negativo desse jeito. Então, diante desse ambiente todo, um ponto que o Fernando acabou citando ali no começo, né, quando ele falou um pouco dessa incerteza atrelada à inflação, né, foi, na minha percepção, foi os mercados reagindo a essa incerteza criada pelos bancos centrais. Né? Por quê? Porque se a gente está num ambiente onde diversos países estão com juros negativos e a gente poderia estar no momento onde a gente poderia ter medidas rocket, né, mais agressivas monetárias para tentar voltar para o movimento normal da taxa de juros, tirando esse excesso de liquidez, isso daí criaria uma nova condição e rebalanceamento do portfólio como um todo. Né? Só lembrando um pouco da história que aconteceu, a gente é um grão de areia no deserto. Né? Vamos pensar nos grandes fundos de pensão americanos que são... que administram dezenas, centenas de bilhões de dólares, né, se for trilhões. Né. Esses fundos, quando você teve a classe de ativo de Treasury americana de 10 anos foi passando ali de 5 para virar negativa, foi um movimento muito longo, né? Assim, e eles já foram tentando rebalancear o portfólio, reparametrizar a expectativa de retorno, e diante dessas novas condições de mercado, se vira uma necessidade de aumentar o grau de risco, né? Por quê? Porque se a classe de renda fixa americana de Treasury está pagando tão pouco, eu vou ter que aumentar a minha alocação estrutural de risco para poder ter a mesma expectativa de retorno que eu tinha anteriormente. Né? Então, se a minha meta de rentabilidade atuária ali era de 5% em dólar, eu vou ter que ir simplesmente para equities, né? Para renda variável, buscar retornos daquela classe de ativos, porque na classe de renda fixa não vai ter. Então, assim, a gente está num momento muito complexo e difícil. A gente não tem uma opinião muito clara disso, porque foge um pouco da nossa alçada aqui. A gente vê isso como um todo e a gente entende das incertezas, mas ao mesmo tempo a gente não se vê como um senhor do conhecimento nessa perspectiva para transmitir uma visão clara. Eu peço até desculpas. Não, mas senhores do conhecimento, nenhum de nós aqui, sem sombra de dúvidas, nem é nosso papel, até porque se estivéssemos com todas as respostas dadas, com todas as perguntas respondidas, enfim, a gente estava nas Bahamas já, isso aí era uma coisa absolutamente tranquila. Conta aí, Fernando, como que é a visão de vocês da Persevera? Então vamos lá, aqui a nossa visão ela é um pouco mais heterodoxa sobre o que de fato esse experimento que a gente convencionou dizer que ele está sendo experimentado nos últimos 13 anos, aí, desde a crise de 2008, mas a bem da verdade é que esse experimento ele tem mais tempo, né? Ele começou no Japão. Ele começou desde a década de 80, do final da década de 80 no Japão. O Japão, para quem não sabe, foi o primeiro país a se aventurar nas
nas tentativas de quantitative easing, e então a gente tem, na verdade, o acumulado aí de próximo a de 30 anos aí de experiência de quantitative easing, né, de QE. E os resultados não são bons. Os resultados são 30 anos de uma tentativa desesperada de fazer o crescimento retomar, né, de o crescimento voltar, e nem no Japão e nem nos Estados Unidos parece que o QE teve, e na Europa também, evidentemente, principalmente depois de 2010, 2011 também, em nenhuma dessas regiões, aparentemente, ele foi bem sucedido. O que nos faz questionar, então, se existe efetividade no movimento de QE. E aí, quando a gente estuda efetivamente o que acontece e os movimentos que acontecem no momento que você faz uma intervenção, né, de QE, a gente chega à conclusão de que, na verdade, ele seja mais inócuo do que as pessoas acreditam. A injeção de reservas que o Banco Central faz quando ele faz compra de títulos públicos não é possível de ser emprestada, porque simplesmente reservas bancárias não são emprestadas. Isso é uma coisa que o mainstream econômico se confunde um pouco, né? O mainstream econômico tem um pouco a visão de que o Banco Central vai lá, vai comprar títulos do governo dos bancos, vai dar reservas para os bancos, e aí, em contrapartida, os bancos vão emprestar essas reservas. Eu não conheço nenhuma pessoa física que tenha uma conta reserva no Banco Central para poder tomar um empréstimo em reserva. Poxa, eu queria. Então, a reserva do banco, e talvez você terá em breve, no formato das moedas digitais dos bancos centrais. Essa é uma outra discussão interessante, né? A gente está aqui num papo mais voltado para ações, mas essa discussão do ponto de vista macro é riquíssima. E talvez seja essa a intenção que os bancos centrais têm para o futuro. Mas fato que até hoje, os bancos eles não estão deixando de emprestar, principalmente nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, por falta de reservas. Reservas não são uma restrição ao empréstimo dos bancos. O que falta para os bancos são oportunidades de investimento, tomadores de crédito que têm capacidade de gerar retorno nos seus investimentos. Então, na prática, o que a gente vê os bancos estão tomando a decisão, aí, Japão lá atrás, porque tudo começou com uma crise bancária no Japão, né, de alavancagem. Nos Estados Unidos, na Europa, o que os bancos estão nos dizendo não existem oportunidades de investimento para eu emprestar dinheiro aqui. Então, Banco Central, você pode me dar a quantidade de reservas que você quiser me dar, eu não vou emprestar, eu não tenho para quem emprestar que eu confie que vai me pagar de volta. Ou seja, são 13 anos de empossamento de liquidez, em maior ou menor medida. Exatamente, de uma ação inócua que tem um fator que acaba confundindo um pouco o mercado de se funciona ou não funciona, que é o fato de que o Banco Central ele tem sim um poder de sinalização. Isso é indiscutível, é uma profecia autorrealizável, as pessoas acreditam que o Banco Central tem poder, portanto agem como se ele tivesse, e portanto ele acaba tendo poder por uma referência circular aqui, né? Então, quando ele faz os anúncios e tal, etc., óbvio, isso gera um efeito de sinalização, mas é essencialmente esse efeito que o Banco Central conseguiu gerar ao longo dos últimos anos, e que é muito limitado, fica muito limitado aos mercados de ativos, às bolsas, aos mercados, né, de real estate, enfim, os mercados mais investimento, mas do ponto de vista dos mercados de consumo e os investimentos para consumo, novos projetos e etc., os bancos simplesmente falam, não, olha, aqui eu não estou vendo oportunidade aqui de emprestar para alguém que vai conseguir me pagar. Então, com isso, o que a gente vê é uma economia que acabou passando os últimos anos emprestando para usos questionáveis. Quando eu falo emprestar para uso questionável, é emprestar para consumo, é emprestar para projetos ou para fins que não são capazes de gerar o seu próprio serviço do empréstimo, né? E, portanto, isso acabou comprometendo a produtividade das economias. Então, o que a gente está vivendo agora, no mundo inteiro, é uma crise de produtividade das economias. As economias tomaram muito dinheiro, gastaram com bobagem, gastaram com compra de geladeira, com compra de fogão, com preços mais altos de imóveis, mas não com produção de quantidade de imóveis
substancialmente mais alta, e agora essa conta está aqui para todo mundo pagar, então não dá mais para criar crédito novo, portanto a economia está estagnando. Difícil, realmente difícil. Deixa eu voltar aqui para o Enzo e aí eu vou conseguir fazer um link sobre essas duas coisas que vocês estão falando. O primeiro ponto é, quando a gente fala em Vale, evidentemente sempre se pensa muito na questão do minério de ferro por razões óbvias. A Vale é uma imensa produtora de minério de ferro, uma das maiores do mundo, não só em quantidade, mas também é uma das líderes em qualidade e em menor custo. Só que a gente também não pode perder de vista que, por algum acaso, Vale também é a maior produtora de níquel do mundo e é uma empresa relevante também no mercado de cobre, né? E tanto níquel quanto cobre acabaram vivendo momentos bastante interessantes ao longo desses últimos anos por conta das características da sua própria demanda, né? No caso do níquel, a gente vem vendo, né, por conta de todo um movimento de transição de matriz energética, né, paulatina redução da relevância, por exemplo, de motores a combustão versus eletrificação, né? Tem toda a questão de carros elétricos, que aí você tem uma demanda de níquel de alto grau para as baterias e tudo mais, né? E o cobre, por sua vez, porque é eletrocondutor por natureza, ou seja, qualquer tipo de equipamento elétrico acaba demandando bastante. Vocês têm alguma tese para níquel e cobre que vocês estão acompanhando aí na Mogno dentro desse contexto da posição de vocês em Vale? No caso de Vale, não. E sendo bastante objetivo, assim, por mais que a Vale tenha outras linhas de operação, como você acabou citando, níquel e cobre, além de outras também, carvão também, essas linhas são tão pequenas e geram pouco valor no EBITDA da companhia como um todo. Então, assim, a gente não faz um investimento em Vale buscando esse ângulo que você acabou citando. A gente está no meio de um processo hoje de analisar uma empresa que o nome é um pouco diferente e é listada no Canadá, chamada Sigma Lithium. E aí, assim, ela faz essa tecnologia de lítio, ela é brasileira, por acaso é listada no Canadá e está em trâmite talvez de fazer uma listagem nos Estados Unidos. E a gente está avaliando nesse momento esse case para poder fazer esse investimento nesse espectro, porque a gente ainda vê, como você mesmo está citando, e obrigado por levantar a bola, assim, é uma tese de longo prazo, assim, você tem toda essa tendência do futuro de mudança dos carros ou mudança da matriz energética como um todo, né? A gente aumentar, por exemplo, no Brasil, a penetração de energia eólica e solar cada vez mais e diante dessa perspectiva, o cobre vai ter grande demanda, mas assim, ao mesmo tempo a gente tem esse problema que nem a gente está vivendo de hoje, né? Que se a gente tivesse uma forma de poder estocar essa energia, seria muito boa para o sistema como um todo, não somente para o Brasil, mas para o mundo em geral. Então a gente vê que essa tese de longo prazo como um todo é muito interessante e qualquer cavalo que você possa estar investindo como um todo pode vir a ser muito proveitoso, gerando muitos bons retornos. A gente está analisando esse case agora, mas eu gostaria de poder te dar mais cor sobre uma tese como essa, mas a gente está no meio do processo agora, eu peço desculpa. Não, tem que sair do forno primeiro. Porque o que me passou aqui pela cabeça é que tem um aspecto interessante, né? Manda! Um comentário aqui, você mencionou aí sobre as outras linhas da Vale. Eu diria até que os analistas, os gestores até preferem que a Vale, né, uma das coisas que o pessoal que gosta e olha para a Vale tem olhado é justamente os desinvestimentos das linhas menores. Então, saindo da Vale Nova Caledônia, saindo de Moatize em algum momento. Acho que o mercado tem uma preferência que Vale fique um pure play de minério ali para pelo menos... né, e como o Enzo colocou, e as outras linhas que têm um pouco mais de relevância dentro do balanço da Vale são muito pequenas, né, versus o minério de ferro. Então, eu há alguns anos atrás, não são poucos anos, são muitos anos já. Eu ouvi na época de um executivo do setor que o minério de ferro ele era de certa forma a muleta da Vale. Né? Porque a Vale, num determinado período ali da história dela, que isso aí foi ali entre, sei lá, final dos anos 90 e primeira metade dos anos 2000, foi um período no qual a empresa realmente se lançou
há muitas iniciativas, né? E muitas dessas iniciativas, né, a posteriori, acabaram, como é que eu posso dizer de uma maneira educada, né? Trazendo retornos questionáveis, né? Só que, por outro lado, o negócio do minério de ferro, ele sempre foi tão bom, né, que isso ajudou a segurar muito bem a empresa. Só para trazer alguns exemplos aqui, com certeza vão faltar, vocês vão de lembrar, por exemplo, que logo antes da eclosão da crise do subprime, a Vale estava tentando comprar a Xstrata a um valuation astronômico, simplesmente astronômico, né? Você falou de Nova Caledônia, Fernando, né? É um projeto, né, para colocar o nosso telespectador no mapa, né? A Nova Caledônia fica lá na Oceania, né? É um território ultramarino francês, e lá a Vale tem uma produção de níquel. Mas é um projeto que praticamente desde que começou a rodar, eu acho que todos os anos deu algum problema nesse raio dessa planta de Nova Caledônia. Sempre deu algum problema lá. Agora finalmente entraram no processo de desinvestimento. Teve outros casos, como por exemplo também ainda em níquel, as dificuldades na Indonésia, por conta das dificuldades do governo, né? A grande questão na Indonésia especificamente é que existe ainda uma pressão muito grande por parte do governo para que ocorra o processamento, a industrialização do minério de níquel dentro do país, né, e não no exterior. Isso aí acabava esbarrando em uma série de questões de rentabilidade. Ainda teve aqueles outros projetos, como por exemplo lá atrás, depois que a Vale comprou a Fosfértil e fez a Vale Fertilizantes, que tinha aquele projeto Rio Colorado na Argentina, que era para transformar a empresa numa das maiores produtoras de fertilizantes do mundo. O único problema é que tinha o governo Kirchner no meio do caminho, deu um problema gigantesco, aquilo acabou não saindo do papel, eles perderam a concessão. Teve também ainda o projeto em Guiné, né, da mina de Simandou, né, que era um dos maiores ativos de minério de ferro do mundo, que teve um problema gigantesco, né, de corrupção envolvendo o governo de Guiné e o sócio da Vale nessa empreitada. Só que o minério de ferro sempre seguiu firme e forte, de certa forma, segurando as pontas, mesmo nos momentos de mais dificuldade de outras linhas das empresas. Mas a razão pela qual eu tinha trazido essa questão do níquel e do cobre é porque existe uma diferença fundamental entre a mineração, por exemplo, de minério de ferro, que basicamente é um mineral que tipicamente a formação é efetivamente só minério de ferro, né? Seja hematita, seja itabirito, seja magnetita e assim por diante, e é um mineral de baixíssimo valor agregado, né? Que a tonelada custa aí, sei lá, entre 60 e 200 dólares, né? Para pegar um range que a gente viu em tempos recentes. Quando a gente olha para a mineração de níquel e de cobre, bem como de outros minerais, tipicamente são reservas multiminerais, né? E uma das consequências de serem reservas multiminerais é que no processamento de níquel e cobre, e aqui eu vou pegar o exemplo da Vale, você acaba extraindo uma série de subprodutos, né? Quem já teve a curiosidade de olhar lá no balanço da Vale, né, o pessoal que está nos assistindo, a Vale ela tem receitas decorrentes, por exemplo, da venda de prata e de ouro. Só que a grande novidade é, a Vale não tem uma mina de ouro sequer. Todo o ouro, toda a prata, e a mesma coisa, sei lá, cobalto, paládio, e platina e tantos outros minerais, eles vêm do processamento do níquel e do cobre. O ponto que eu queria trazer era, assumindo essa tese estrutural de assim, melhores perspectivas para cobre, para níquel, por conta de eletrificação e tudo mais, né? Ou seja, você tendo um cenário no qual os preços para esses metais básicos eles se mantêm altos no longo prazo, e à medida que a produção de níquel, cobre e outros minerais gera como subprodutos outros minerais, dentre os quais o ouro, vocês ainda perseveram, vocês levam em conta, Fernando, que eventualmente a gente pode ter um incremento de oferta de ouro que na verdade vem de aumento de produção de outros minerais e não simplesmente de operações puras de mineração de ouro? Esse ponto que você está colocando, ele é bem ilustrado na Aura, porque justamente uma das minas da Aura, a mina que fica no México, a mina de Aranzazu, é uma mina de cobre. Então a produção é essencialmente 80% de cobre, mas tem como subprodutos prata e ouro. Então no mix total da Aura, a gente tem uma empresa que tem aí por volta de 80% da sua produção de ouro, e aí o resto ligado a prata e cobre por conta dessa mina. Eu não consigo ver muito essa dinâmica que você descreveu da produção do ouro
sendo ou um aumento substancial, não sei se você quis dizer um aumento substancial, algum aumento certamente haverá com o aumento da produção e da exploração do cobre, lembrando que cobre é uma commodity que aqui na nossa leitura tem uma perspectiva muito boa para o longo prazo, porque simplesmente houve um subinvestimento em exploração de cobre, em novas descobertas de cobre nos últimos anos, é um metal extremamente industrial também, como você descreveu. Então a gente acha que deve existir um déficit de cobre relevante aí para os próximos anos, mas eu acho que como um crescimento relevante do ouro por conta desse, como os grades são pequenos, né, nessas minas de cobre, não seriam suficiente para desbalancear ou para impactar de maneira razoável a curva de produção de ouro, os preços de ouro, né? O que a gente vê do lado do ouro é que cada vez mais também as minas estão cada vez mais difíceis, com custos de produção mais elevados. Então, quando a gente se depara com um case como a Aura, que tem um custo de produção aí que rodava aí na casa, um custo de produção, um custo caixa de produção, que rodava na casa de 900, até 1.000, e que tem conseguido baixar esse custo para coisa de 700, 800 dólares por onça, né? Lembrando que o preço do ouro está na casa aí de 700 dólares por onça, a gente gosta bastante de um case como esse, porque, enfim, esse spread, ele dá muita segurança, né? Então, você não está falando do lowest cost producer, não é o caso. Existem minas aí, enfim, diversos lugares aí que tem seus custos de produção aí na casa de 300, 400 dólares. Mas esse buffer, essa margem de segurança que a gente vê, nos dá bastante tranquilidade para, mesmo se a gente tiver com o cenário do ouro errado ou atrasado, e na verdade tudo que aconteceu agora no Corona foi um pouco do atraso desse call. A gente acha que se não tivesse ocorrido tudo isso, o ouro já estaria em patamares mais altos, mas mesmo assim essa segurança a gente fica muito tranquilo, né? E aí com isso, essa exposição combinada de cobre e ouro também é muito bacana, porque é como você descreveu, o cobre é um metal procíclico, um metal mais industrial, que nos dá uma proteção aí da receita da Aura num momento de mais atividade industrial, de menos aversão a risco, e no outro momento o cobre fica um pouco mais para trás e o ouro toma a dianteira. Maravilhoso. Vamos falar de coisas um pouco mais macias, de repente, do que minério de ferro, níquel, cobre, ouro, né? Porque no final das contas, por mais que ouro reluza, né, a gente também tem oportunidades em commodities muito relevantes que reluzem de outras maneiras, né? Enzo, eu vou te fazer uma provocação aqui, que é um negócio que eu tô realmente há muitos anos me perguntando. O que falta para o mercado começar a entender a dinâmica dos hedges de câmbio de Suzano? Porque simplesmente, trimestre após trimestre, né, o pessoal vê comportamento de câmbio, acha que o resultado vai para um lado e ele acaba indo para o outro completamente diferente. Qual é que é o sentimento de vocês aí? É bastante difícil para muita gente entender. Assim, a questão principal para muitos, para o mercado, de uma forma um pouco mais simplista, de varejo, é a questão do lucro, né? Assim, você tem os hedges ali para tentar balancear um pouco, mas a forma como eles são marcados a mercado, né, por questões de contabilidade, padrão FRS, faz com que a empresa tenha contabilmente ali no DRE um prejuízo, né? E na verdade essa história não é verdadeira, né? Então, assim, a questão é um pouco... Um prejuízo bilionário gerou um caminhão de caixa. Exatamente. A questão aqui que é lucro caixa e o que é lucro do DRE, né? Você tem que tentar dissociar uma coisa da outra, e dependendo do mercado que a gente está falando aqui, do público-alvo aqui, ele acaba olhando muito para o lucro contábil, né? E na verdade você deveria olhar para o outro lado, né? Que esse é o ângulo que você acaba falando, né? Assim, aí a empresa acabou, sem querer, sofrendo um pouco com os hedges, né? Mas o hedge é para tentar se proteger, né? Para ganhar dinheiro, né? E diante dos hedges que foram fechados no ano passado, né? Ninguém imaginava que o dólar ia chegar a quase R$6, ter médias aí de trimestre acima de 5,50, né? Então, assim, a empresa nessa marcação acabou estourando essas bandas ali que ela tinha travado, mas a visão mais correta, na verdade, ela deixou de ganhar, mas ao mesmo tempo, se tivesse acontecido o contrário, né? Assim, vamos só dar um passo para trás, né? A Suzano é uma empresa dolarizada, então isso quer dizer? Quando o dólar aprecia,
ela se beneficia. E quando o dólar cai e a gente pode ir para a Disney, ela acaba sofrendo um pouco. Então, assim, quando a gente tem esses momentos possíveis onde o dólar pode cair, ela tenta fazer essas políticas de hedge e tentar se proteger um pouco mais. E como a empresa é muito grande, a gente está falando de montantes financeiros enormes aí para tentar fazer todo esse hedge como um todo, acaba tendo esse equívoco na nossa visão aqui do mercado. Mas acho que é uma questão de maturidade e tempo assim, das pessoas entenderem um pouco mais e tentarem administrar isso. Teve alguns erros também ao longo da história, não vamos negar, mas ao mesmo tempo acho que a partir desses erros, a gente espera que eles sirvam de aprendizado e que esses erros sejam corrigidos internamente também. Não, perfeito. Está corretíssimo. E já que eu fiz a brincadeira de ouro, vamos falar um pouco de ouro verde. Vocês gostam de agronegócio aí na Persevera, Fernando? A gente tem uma visão super positiva. O agronegócio no Brasil, o Brasil é lugar comum dizer que o Brasil é o grande celeiro do mundo, é um dos setores onde a gente tem uma clara vantagem competitiva. Então, sim, a gente gosta de plays de agronegócio. A gente, taticamente, no momento, não tem nenhum case na carteira, porque como dentro desse cenário macro que a gente viu as commodities batendo seus picos, a gente acha que a gente está num momento em que a gente vai ver um pouco mais de acomodação, então isso deve deixar um pouco as commodities, tanto as metálicas quanto as agrícolas, um pouco mais de lado. Na verdade, a gente até viu isso um pouco, mas tirando a questão circunstancial, a gente gosta sim. Já tivemos posição relevante em São Martinho, já tivemos posição relevante em SLC. O Brasil tem uma vocação natural para isso, tem empresas excelentes, né, entre essas que eu olhei. Então a gente acha que tem tudo a ver. A gente está taticamente fora, mas no momento adequado a gente volta com bastante gosto. E vocês aí na Moagro, Nenzo? Usando, assim, a gente estava até com outras posições, Boa Safra, até um papel que a gente tinha até recentemente. A gente está hoje com a posição de Cosan. Por quê? Por esses vetores que o Fernando acabou falando, assim, um pouco, né? Já tem todo esse crescimento aí, futuro aí de cana-açúcar ainda no Brasil por vir ainda. Mas o ângulo que a gente mais gosta dentro do grupo de Cosan, na verdade, é o grupo Rumo, né? Por que disso? Porque a empresa tem vantagens competitivas muito claras, né? Fazendo a logística dos grãos através do ferroviário, né? Que é muito mais barato do que o rodoviário, né? O hidroviário seria o ideal, mas não temos fios possíveis em todas as frentes ali para poder fazer o deslocamento dos grãos, né? Então, diante disso, a gente vê uma ótima tese para se investir nesse espectro e a empresa deve continuar ganhando share aí nos próximos anos, se aproveitando cada vez mais da expansão que ela está fazendo, né? Agora ela está expandindo ainda, chegando ali para a região de Sorriso, ali no Mato Grosso, e também ela acabou de ganhar também posição ali em Goiás também recentemente. Agora ela está fazendo os investimentos, agora os delírios, mas acho que de forma bastante resumida, a gente vê que todos os investimentos vão gerar muitos bons frutos para a companhia, principalmente pela logística da malha aqui de São Paulo, né? Por quê? Porque a empresa vai conseguir aproveitar do investimento que ela tem, deslocando ele para outros lugares e trazendo máquinas e trilhos melhores, fazendo o double stacker que eles chamam, né, que são aqueles vagões que conseguem levar 2 containers um sobre o outro e com isso melhorar, aumentar a eficiência que a empresa tem e cada vez mais roubar share aí do rodoviário, né, que é o grande competidor ainda. E tem outras avenidas que a empresa tem explorado bastante, nós teve essa notícia ali ontem da empresa como um todo abrindo essa frente ali para fazer entrar na logística ali também de minérios também, de outros tipos de commodities, que a gente também vê o grupo, né, puxado ali pelo Rubens Almeida como um dos melhores alocadores de capital aí da história recente do Brasil, né, ele conseguiu fazer muita coisa do nada, valer bilhões de reais hoje, né? E tá de parabéns por isso, e diante dessa capacidade de execução que eles têm interna de alocação de capital, a gente tem essa posição aí e também deve ter por uns bons anos também. Mas você conhece o ponto citado aí pelo Fernando,
que pensando em investimento, dada a situação toda que a gente está do ponto de partida, né, onde os preços das commodities estão muito elevados, né, você tem uma pressão aí bastante incerta e também devido a essa questão de falta de chuva, né, que a gente está vivendo aí, que é problemático. Você vê também quebra de safra agora que deve estar surgindo, que pode fazer com que os preços das commodities subam, mas ao mesmo tempo não vai ter volume, né? Então, assim, vai ficar uma equação complexa para muita gente. Vai ficar complicado, né? Talvez a gente encontre algumas dificuldades, especificamente para o setor de proteínas, tendo em vista exatamente o incremento de preço que a gente deve ter nas commodities agrícolas e, consequentemente, os impactos que isso tem em ração, né? Muito recentemente a gente já começou a ver, por exemplo, BRF sinalizando, né, algumas iniciativas, né, para tentar maximizar, para tentar otimizar a questão da compra de milho, né, à luz aí da quebra da safrinha, né, que foi algo que realmente acabou pegando todo mundo no contrapé. Vocês estão olhando aí na Mogno para a parte de proteínas? Na verdade, não. A gente está olhando exatamente por esse ponto, mas a gente está vendo risco até, né? Porque proteínas é um jogo muito complicado na nossa visão, né? Pelo aquele primeiro comentário que eu fiz, né, sobre commodities, né? A gente tem que lembrar que, por ser repetitivo, a gente está exposto a variáveis exógenas que ninguém controla. E quando a gente fala de mercado de proteínas, você tem um duplo risco, que é a questão tanto do insumo quanto da venda, né? Então, tem um insumo que é o grão que você está citando agora, você tem o risco do insumo subir, e depois você tem o risco do seu preço da sua proteína poder cair ao mesmo tempo. Então aí a sua margem fica espremida e você não tem price power algum para poder exercer, né? Porque é uma commodity. E aí, diante dessa incerteza como um todo, a gente não tem um pé. Se a gente tivesse, a gente teria o principal cavalo aí, que é a JBS, mas a gente está num momento de incerteza e está tendo melhores momentos aí para poder investir diante de uma área de segurança que a gente preza tanto aqui internamente. Perfeito. Pegando o gancho do Enzo, Fernando, já que a gente está falando de incerteza, já que a gente está falando, né, de riscos exógenos e tudo mais, eu queria fazer uma provocação com relação a um porque, na verdade, esse eu não acho que seja exógeno. Eu acho que esse, para nós brasileiros, é perfeitamente endógeno. A provocação que eu faço é o quanto vocês acabam ponderando aí na Persevera na hora de montar posições como essa, posição em Aura, não os riscos e instabilidades da economia global, mas especificamente os riscos associados a todo o cenário político e econômico no Brasil. Bom, esse é um tema como multimercado, a gente discute política diariamente, né? Impacta bastante as posições de renda fixa. Então, enfim, todo gestor brasileiro sabe que, né, eu até me pergunto como deve ser um gestor em outro país, né? Porque o que a gente fala de política aqui, os gestores de outros países acham até estranho, porque não é um tema. Imagina que coisa sem graça que deve ser gerir um fundo na Suíça. Você nem sabe direito quem que está no governo, porque tanto faz como tanto fez. Você tem que olhar só os papéis, tem que olhar só os investimentos. Olha, eu acho que eu confesso que eu preferiria esse mundo, viu? Mas aqui, evidentemente, a gente tem que levar a política em consideração. E aqui, na verdade, na questão da Aura, a grande variável-chave aqui é o câmbio, né? Então, qualquer instabilidade política um pouco mais acentuada, de um jeito ou de outro, acaba batendo no câmbio. E por se tratar, como a gente havia mencionado, de uma operação dolarizada, cuja receita é 100% dolarizada, e os custos, pelo menos da operação brasileira, são todos em real, é um play que tem absoluta proteção. E assim como o Suzano, né, que o Enzo estava comentando agora há pouco também, é um play de bastante exposição cambial. Então, para nós, não é um motivador, nós não construímos a posição de Aura pensando nessa questão política, mas certamente na carteira, na hora que a gente vai compor, faz parte ali dos nossos defensivos no que diz respeito aí a potenciais ruídos vindos da política. Obviamente, existe ali sempre o ruído de você
ter alguma discussão elevando royalty, elevando, né, que inclusive é uma discussão que vira e mexe também para a Vale, acaba tendo alguma relevância e tal. Mas o setor de ouro no Brasil é um setor relativamente pequeno, então ele não tem tanta visibilidade nesse sentido, acaba não entrando na pauta muito diretamente. Então, fica pelo lado do câmbio mesmo e acaba sendo um play que protege por esse sentido. Você agora até falou um negócio que eu me dei conta, né? Eu não sei, você deu conta que o minério de ferro bateu $200 e não teve discussão no Congresso Nacional de mexer no CEFEM de novo? Deixaram passar, gente. Pois é, foi muito curioso. Na verdade, se eu não me engano, ao longo da discussão da reforma tributária, alguém quis levantar essa bola aí, mas acabou não vingando. Enfim, parece que, assim como parece que vai ser o destino da reforma tributária aí dos dividendos, vai ficar esquecido, escanteado aí durante algum tempo. Para quem está nos acompanhando e não está familiarizado, o CEFEM são os royalties sobre mineração. Sempre, né, ao longo aí das últimas décadas, sempre que a gente teve um ciclo favorável para commodities metálicas, principalmente minério de ferro, sempre veio discussão no Congresso Nacional e várias dessas discussões de fato se traduziram em aumento de alíquota do CEFEM, porque, enfim, é uma fonte de faturamento percebida, né, pelos governos como absolutamente maravilhosa, absolutamente fantástica, né, praticamente brota do chão. E já que eu falei que brota do chão, deixa eu fazer aqui uma provocação de volta lá para o mundo da celulose do papel. Quando a gente olha para as commodities metálicas, né, para os ferrosos, para os metais básicos e tudo mais, a gente depende, né, a oferta está muito condicionada efetivamente às reservas minerais que existem, que estão dadas, né, o planeta Terra é um só. Quando a gente olha para o cenário de celulose, especificamente, a gente precisa basicamente de terra e a gente precisa de clima, né? E na verdade, clima principalmente a gente tem aqui, né, um espaço ali entre os dois trópicos que é altamente favorável, né, para o cultivo da celulose de fibra curta, que é o que faz basicamente a Suzano, eu ia dizer a Suzano e a Fibra, olha bem, a Suzano, a Klabin, etc, né? E aí você tem a celulose de fibra longa, que está concentrada principalmente lá no hemisfério norte, mas o ponto-chave é, você tendo, né, áreas agriculturais adequadas para o cultivo e você tendo condições climáticas, você tem oportunidades de expansão, né, da oferta de celulose de fibra curta de uma maneira muito mais flexível do que você teria capacidade de expandir ou não a produção lá das hard commodities que a gente estava falando antes, né, minério de ferro, níquel, cobre, etc. Assumindo que o cenário que o Fernando estava desenhando ali com relação a taxas de juros reais persistentemente baixas no mundo, você acha, Enzo, que a gente pode ter uma expansão de oferta global de celulose porque o custo de oportunidade do dinheiro é baixo e, consequentemente, as taxas de retorno que são exigidas para esses projetos elas se tornam menores? O tempo de produção, desculpa, eu vou para a fibra longa no começo, tudo bem? Você pega o tempo de produção ali de uma fibra longa em qualquer país nórdico, um tempo que é 3 vezes maior que o Brasil. Assim. Então, assim, é uma questão do relevo, da vegetação, eles querem cortar, mas também ao mesmo tempo querem repor. Então, talvez não seja uma equação simplesmente financeira, tem outras variáveis exógenas que também estão ali, que são importantes também, não quero desprezar elas por questão de ambiental, mas assim, tem outras variáveis envolvidas no meio. Indo para a sua pergunta, a gente vê cada vez mais, tem projetos aí espalhados ao redor do mundo sendo desenvolvidos, né? Principalmente na Indonésia assim, e também no Chile e outras regiões também. Mas assim, você tem um problema de terra escasso ao redor do mundo, né? O mundo é grande, você tem muita terra espalhada por aí, mas espalhada nessa região que a gente está, com bastante terra disponível, clima e solo, você tem uma escassez. Assim, o único continente que seria análogo ao nosso seria a África. Porque se a gente for olhar para a Ásia, por mais que a gente pense que a Ásia é um continente grande, e ele está para o norte, ele está muito para o norte. Então, assim, a condição climática dele não é adequada. E, assim, se você for pensar no principal player
asiático é um player da Indonésia. Assim, a Indonésia, por mais que seja um país grande, relevante ali, é uma ilha meio torta, assim, e não tem as condições ideais como a gente tem aqui no Brasil, né, para você fazer toda essa produção. Então, o Brasil tem uma dificuldade logística grande, né, exatamente por conta do aspecto geográfico. Né? Você estava falando antes da questão do raio, até ia comentar com os nossos espectadores, né? Quando eu estava falando em raio, é basicamente distância entre as plantações, né, entre as florestas de celulose e as usinas de processamento, né? Porque, tendo em vista a natureza disso aí, tipicamente esse é um transporte de caminhão, né? E como é um produto que, né, é basicamente madeira que você está levando, né, o valor agregado é baixo, então a distância, né, entre floresta e usina, né, e o máximo de área no entorno das usinas que você consiga efetivamente empregar na produção, faz uma diferença muito grande na taxa de retorno do projeto, né? Na Indonésia você tem uma dificuldade grande que, enfim, né, como você falou, é um monte de ilhazinha, as condições topográficas muitas vezes não favorecem, as condições logísticas acabam sendo muito mais truncadas, você precisa de 1 milhão de portos, basicamente, se você quiser fazê-lo por lá. Então é mais difícil mesmo. E lá também tem uma competição por outros tipos de culturas, né? A Indonésia também é conhecida por produção de óleo de palma, né? Que é super importante. Ele é o principal produtor desse insumo, né? Que é super importante, por exemplo, para cosmético. A gente não fala muito disso. Mas, assim, isso gera até um impacto ambiental na região, quando eles fazem a extração, tem um monte de queimada ali na região, tem fuligem rodando para todo o país, assim, a qualidade do ar piora muito, mas tem uma competição pela essa questão de escassez de terra, né? Então você poderia ter uma nova fronteira, que seria a África, mas ao mesmo tempo a terra típica da África é quase mais ou menos, fazer uma analogia com a Amazônia, né? Porque por mais que a gente tenha aquelas florestas ali ainda abundantes, né? A terra é de baixa qualidade, né? Então você não consegue produzir qualquer coisa. E a gente tem uma vantagem competitiva que foi desenvolvida ao longo de, além de ter essas condições de terra, de água abundante, também tem a questão tecnológica, né? Que a Embrapa desenvolveu essas mudas inicialmente lá atrás, e assim, a gente tem todo esse backbone, né, todo esse investimento já feito ao longo de muitos e muitos anos para pegar e ter essas novas mudas que são muito potentes, né, e aí conseguir produzir essa madeira num lead time, né, num tempo de produção muito curto, né, e diante disso a gente vê que o Brasil e a Suzano vai continuar tendo grandes vantagens competitivas nesse quesito e ganhando cada vez mais share e abocanhando os outros, né? Eu olho esse setor há muito tempo, eu tem uma empresa europeia chamada Smurfit Kappa, e eu achava até que ela ia começar a aumentar o share porque os nórdicos fossem parar de produzir, mas cada vez mais a questão dessas outras variáveis exógenas que estão no processo desses os players acabou levantando o ponto, né, que eles vão continuar produzindo mesmo sendo não tão rentáveis assim, mas por questões ecológicas também de ecossistema que eles possuem lá na região. A ver, vamos ver como as coisas vão se comportar ao longo dos próximos meses. Pessoal, o papo é absolutamente maravilhoso, eu tenho a mais absoluta certeza que podemos passar a noite inteira falando a respeito das perspectivas para o setor de commodities, mas o nosso tempo, infelizmente, começa a caminhar para o final, então eu queria abrir para vocês espaço para considerações finais, começando pelo meu caro Fernando Fontoura. Ricardo, um prazer participar desse papo, concordo com você, é um papo riquíssimo, poderíamos continuar aí, então fico à disposição quando você quiser, vai ser um prazer participar novamente. E eu convido aí os nossos telespectadores que quiserem aprofundar, quiserem entender um pouquinho mais a respeito das nossas teses, a respeito dessa discussão aí um pouco mais heterodoxa, da nossa visão da taxa de juros, a entrar no nosso site, se cadastrar para receber as nossas cartas, www.persevera.com.br, e também me seguir no Twitter, eu estou lá no Twitter como @fontourafer, Fernando Fontoura, lá eu tenho postado bastante aí sobre uma visão um pouco diferente a respeito do sistema monetário, um pouco diferente aí do mainstream, e quais são as implicações de longo prazo e os impactos nos investimentos. Então eu convido aí o pessoal a acompanhar e interagir nas discussões, que é muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Reforço o convite porque eu sigo você de fato tem posto alguns insights muito interessantes por lá. Muito obrigado a você por aceitar o convite, pela participação. Meu caro Enzo Mori,
Obrigado aí pelo privilégio de inaugurar o programa teu. Acho que foi uma discussão muito rica que a gente acabou tendo aí e fico lisonjeado de dividir esse painel aí com o Fernando. E quem quiser conhecer, eu convido vocês a conhecer a Mogno Capital. Para muitas pessoas o nome pode não ser novo, né? A empresa é conhecida para muita gente aí pelo braço de imobiliário, né? Pelo MGFF, que é o fundo de fundos imobiliário que nós possuímos, mas além disso existem outras estratégias e a gente vem desenvolvendo esse trabalho aqui, eu com a equipe aqui, na frente de renda variável, tentando fazer essas análises como eu acabei tangenciando aqui, mas alguns casos também bastante diferentes, não típicos aí no mercado. Mas muito obrigado pela oportunidade, fico à disposição de vocês, quando vocês quiserem também. Imagina, foi um imenso prazer, muito obrigado a vocês e muito obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. É um imenso prazer estar aqui com vocês. Estarei de volta na próxima semana, quarta-feira, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Enquanto isso, vocês também podem me acompanhar nas redes sociais. Um grande abraço para todos, uma boa noite, excelentes negócios. Tchau!